Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa manhã, pela presença marcante do Senhor que está aqui. Mas agora nós oramos para que o Senhor venha falar nos nossos corações através dessa ministração. Deus, que as palavras ditas por aqui sejam realmente inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. E que cada um de nós, nesta manhã, possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer para nós, em nome de Jesus. Amém. Queremos deixar também um abraço aqui especial para os irmãos que estão cultuando conosco online, né? Que está lá, a mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo lá também, porque Deus é poderoso para fazer isso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é soberano, Ele é onipresente. E nessa manhã nós queremos meditar sobre os passos de um homem bom, que não resume só homens apenas no sentido masculino, mas que é os passos de uma pessoa boa, os passos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, os passos de uma pessoa que anda com Deus. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. E nós vamos usar como base aqui um texto que está no livro de Salmos 37, versículo 23 e o versículo 24. Salmos 37, versículo 23 e versículo 24. Que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, ou seja, ele agrada do caminho deste homem. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Os passos de um homem bom, eles são dirigidos, são guiados pelo Senhor, e o Senhor agrada desse andar, dessa conduta, dessa pessoa que serve ao Senhor, que segue ao Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui, né, para que a gente avance aqui na pregação, do que é a presença de Deus para nós. Muitas das vezes nós simplificamos aqui, porque não é assim bem simples, que a presença de Deus, nesse sentido, seja apenas quando eu e você viemos para o culto, e quando chega aqui, né, a gente tem um louvor maravilhoso como esse aqui, né, presença de Deus, inspira a gente a louvar, adorar. Ou num culto de oração, onde que, né, de certa forma, há um mover diferente do Espírito Santo, onde as pessoas falam em línguas, tem palavra profética. Ou naquele momento onde lá nos seus aposentos você entra para dentro do seu quarto e tem só aqueles momentos com Deus. Ou no momento de um grupo de vida, numa conferência, enfim, de momentos que foram marcados, que foram agendados para Ele. E muitas das vezes nós, nessa forma simples, é aí que eu quero dizer, nós limitamos a presença de Deus apenas quando nós, de certa forma, fomos lá para buscar. Aquilo que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nós precisamos ter consciência que a presença de Deus precisa estar conosco 24 horas por dia. E é uma decisão, não é de eu ir lá buscar, mas para que eu possa andar sabendo que Ele está aqui, que Ele está aqui, que Ele está aqui dentro de mim. É uma certeza. Não é de uma busca circunstancial que eu preciso de buscar Deus. E muitas vezes nós usamos esse termo, eu preciso buscar Deus mais. Sim, precisamos buscar Deus mais. Mas a ideia de presença de Deus na sua vida, de andar com Deus, é 24 horas por dia. Deus está com você, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias no ano. Deus está comigo. Isso é andar com Deus. É lógico que tem momentos especiais, que aí nós nos manifestamos pela presença de Deus também no louvor, na adoração, na ministração da palavra, na oração, enfim. Mas aquilo que eu quero trazer para nós nessa manhã é que há uma necessidade de eu e você andarmos com Deus 24 horas por dia. Principalmente nesse momento em que os dias não são muito bons, são maus, diz a palavra. Então, se eles são assim, como é que são transformados os nossos momentos de tristeza e alegria? A presença de Deus. Como é que são transformados nossos momentos de necessidade com momentos de suprimento? A presença de Deus. O momento de doença com momento de cura? A presença de Deus. O momento de morte com vida? É a presença de Deus que faz a diferença em tudo. Então, eu e você precisamos ser pessoas que andem com Deus. Porque muitas das vezes parece que é só um convite de Deus para nós andarmos com Ele. Não, irmãos, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Nós precisamos andar com Deus, eu quero andar com Deus, você tem que querer andar com Deus. E quando é assim, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Sabe, eu quero trazer aqui algumas referências de pessoas que
a Bíblia registra que andaram com Deus. E uma delas, muitas das vezes, passou despercebido na vida de muita gente que leu a Bíblia. Sabe por quê? Porque há uns textos na Bíblia que nós pegamos e pulamos. Talvez porque, de certa forma, tem uma difícil compreensão para nós, pelo nosso conhecimento e tal. E muitas das vezes porque assim, não fala muito com aquilo que nós gostaríamos de ouvir, ou de ler. Genealogia. Quem gosta de ler genealogia? Pois é disso que eu vou dizer. Como não é um assunto que muita gente interessa, né? Não é um assunto que é falado todo dia, então eu vou falar sobre isso. A Bíblia começa lá no capítulo 5 de Gênesis, contando a história dos descendentes de Adão. Aí então começa a falar que Adão gerou 7, vai falando a genealogia de quantos anos viveram e tudo mais, tal. E parece que é só isso. Se você começou a ler o primeiro capítulo e falou assim, isso é genealogia, o primeiro versículo e disse assim, isso é genealogia, não vou ler mais, vou pular para frente. Já vou lá para Noé. Vou lá para Noé, porque a história de Noé é melhor do que ficar aqui, fulano gerou fulano, o que é que me interessa isso? Não, mas deixa eu te falar aqui. Aí Deus vem contando, na inspiração de Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele vem falando da genealogia, contando a história da árvore genealógica de Adão, e aí chega num homem e ele para. Havia algo especial nesse homem. Aí não ficou só por ele teve que contar uma história desse homem. Talvez você já tenha ouvido até a história dele. Não por ler, mas talvez tenha ouvido. E é interessante que poderia ter falado mais da vida desse homem na Bíblia. Poderia ter escrutinado mais. Poderia ter contado alguns detalhes da vida dele. Mas foi muito resumido os detalhes da vida dele. Está contado aqui em Gênesis, nesse pequeno parêntese que se abriu para falar alguma coisa dele, e depois está o nome dele lá nos Heróis da Fé, gente do céu. Depois ele vai aparecer lá já no Novo Testamento, nos Heróis da Fé, que fala o seguinte, que ele andou com Deus. Muita gente já sabe qual é o nome dele, né? Exatamente. Olha só o que diz a Bíblia a respeito da vida desse homem. 5, 21 a 24. Gênesis 5, 21 a 24. Diz assim, Enoque viveu quantos anos? Quantos, gente? Vamos interagir aqui? 65 anos. E aí ele teve um filho. 65 anos, teve seu primogênito. Gerou a Metusalém. Depois andou Enoque com Deus e, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Olha só que você vê que interessante aqui. Pronto, é o que fala dele. No versículo anterior a esse, vai falar do nome do pai dele. E é interessante que depois que ele nasceu, o pai dele viveu 800 anos ainda. Então, se o pai dele viveu 800 anos depois que ele nasceu, isso quer dizer que depois que ele foi para Deus, o pai ainda viveu mais 500 anos. Mas a Bíblia traz referência que foi ele que andou com Deus, não fala. Consegue entender? A Bíblia, a Deus, na inspiração que deu a Moisés, mandou que Moisés detalhasse a vida de Enoque, porque houve algo diferente na vida de Enoque. Enoque andou com Deus. E eu começo a ver aqui, nesse pequeno parêntese que abre aqui para falar de Enoque, eu vejo algo interessante. Primeira coisa, começa a entender que Enoque tinha uma família. Enoque tinha uma família. Porque ele gerou filhos e filhas. Com 65 anos. Quantas pessoas com 65 anos, já não dá mais, não sei o quê, e tal, e tudo, é muito difícil, não sei o que mais e tal. O homem começou a viver para valer com 65. Com 30 reclamando, né? Que meu Deus. Então, com 65 anos, ele teve o seu primogênito. E aí, ele decidiu o seguinte, eu preciso andar com Deus com mais intensidade. Ô, irmão, que bom se você falar assim, eu preciso andar com Deus com mais intensidade. Tem alguém aí que ousa? Se você disse amém, você só concordou com o que eu disse.
Eu disse, eu preciso andar com Deus com mais intensidade. Se você falar amém, eu falo assim, pastor, eu concordo, você precisa andar com Deus. Mas se você falar assim, eu preciso andar com Deus com mais intensidade. Então agora eu digo amém para você. Amém. Então esse homem tomou uma decisão, eu preciso andar com Deus com mais intensidade. Primeiro ponto, a família não impediu dele andar com Deus. Uau! 65 anos, teu primeiro filho vai dar trabalho, não vai, gente? Quem tem filho aí sabe que filho dá trabalho, mas é bênção. Família não impediu ele andar com Deus. Teve filhos e filhas e ele andava com Deus do mesmo jeito. Então é o seguinte, não há desculpa que a família está impedindo você de andar com Deus. Ah, porque meu filho tem que levar na escola, porque meu filho tem que não sei o quê. Domingo é dia de fazer trabalho, domingo é de não sei o que lá mais e tal. Olha, deixa eu te falar aqui. O dia a dia da sua agenda pode até impedir que você participe presencialmente de alguma reunião. Isso é normal. Por quê? Porque você estava escalado para trabalhar, porque o horário do culto não coincidiu com outras coisas. Até aí tudo bem. Para mim tudo bem. Agora andar com Deus não tem nada a ver com isso. Vocês estão me entendendo? Nada pode impedir você de andar com Deus. E nem mais trabalho, nem menos trabalho. Não, senhor, isso não pode impedir a gente de andar com Deus. Lembra que eu disse no começo? Porque andar com Deus é uma decisão. Eu estou todo momento andando com Deus. Deus está comigo. Eu estou em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer momento, Deus está comigo. Não está só nas horas marcadas da minha agenda ou da agenda da igreja. Não, é todos os momentos Deus está comigo. Não limite a presença de Deus na sua vida. Não limite andar com Deus apenas com uma agenda. Não. Mesmo porque, se eu me entendo por cristianismo, você entregou sua vida a Jesus. E se sua vida é dele, você tem que andar com ele. Sim ou não? Sim. Então veja bem aqui, primeiro ponto. Os filhos, a família, não impediu dele trabalhar. Não impediu dele servir a Deus, melhor dizendo. E nem o trabalho impediu dele servir a Deus. Porque uma pessoa que teve filhos e filhas, teve uma família, precisava tratar da família, precisava. Assim como nós trabalhamos, precisamos trabalhar. Mas isso vai impedir a gente servir a Deus? Não. O seu trabalho não pode ser um empecilho de você desculpar que você não tem tempo de orar, porque você... Não, o que é isso? Eu não tenho tempo por causa que a minha família, nem caso as coisas muito intensas, não sobra tempo para me poder orar, não sobra tempo para me poder... Não, isso não é desculpa. Porque isso não foi impedimento para ele andar com Deus. Sabe? E o marcante, né? Porque como a história fala dele, pouca coisa. Aí diz o seguinte, e ele andou com Deus 300 anos, depois que gerou Metusalém. E aí fala o seguinte, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, ele andou com Deus de uma intensidade tão grande, tão forte, em que nada mais natural fez questão para ele, fazia questão, não era prioridade. Uau! A vida natural, as coisas do mundo, as coisas terrenas, para ele não fazia sentido nenhum mais. Ou seja, ele começou a viver e andar com Deus com tanta intensidade, que ele deixou de existir aquele Enoque que ele era antes. Eu espero que você entenda que, depois que você começou a andar com Deus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa, você é um novo homem, nova mulher, você está andando com Deus, as coisas velhas já passaram, não faz mais sentido. O apóstolo Paulo, ao tratar desse assunto, né, falando sobre a vida dele com Deus, ele chegou a um ponto da justificação pela fé, que ele fala assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, a vida que eu agora vivo, eu vivo no Filho de Deus, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive aqui. Cristo vive em mim de certa forma intensa. Eu não sinto mais, eu não me vejo mais vivendo a velha vida. Eu fui justificado pela fé e por isso eu creio que eu fui crucificado com Cristo. Porque, na verdade, na cruz não estava Cristo, estava você. Era no seu lugar, não era? Então, o que estava lá era nós. Nós estávamos lá. Conta-se que nós estávamos lá. Então, ele disse, eu já estou crucificado com Cristo. Essa vida para mim agora, a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus, com muita intensidade. Então, essa ideia, a ideia de você andar com Deus, que
nada possa ser uma desculpa para que nós possamos viver uma vida que não seja intensa com Deus, independente das agendas. Depois é o seguinte, outra coisa muito interessante é o seguinte, muitos de nós temos uma vida com Deus por causa de uma herança familiar que nós recebemos dos nossos pais, ou de alguém que teve, a preocupação de nos ensinar o caminho. E agora, já falando disso, não há limite de idades para andar com Deus. Muitas vezes, separamos aqui as faixas etárias, principalmente na questão das crianças, no sentido de que, até uma certa idade, eles não têm consciência, não sei o quê e tudo mais, e nós vamos esperar a hora que ele começar a entender as coisas para a gente poder ensinar ele a... Se seu filho tem 1 mês e você não ensinou nada de Deus para ele, você já perdeu 1 mês já. Vai, pastor? Você já perdeu 1 mês. Então, muitas vezes, nós ficamos assim, olha, quando ele crescer um pouco mais, eu vou ensinar ele a andar com Deus. Quando ele tiver a idade de mais responsabilidade, eu ensino para ele. Deixa eu falar aqui uma coisa. E aí, muitas das vezes, nós ficamos adiando responsabilidades. Eu pergunto para vocês assim, acha que uma criança... Vou dar aqui um exemplo. Você chega lá no seu trabalho amanhã, e alguém te apresenta uma criança de 8 anos e diz para você assim, a partir de hoje, ele é seu chefe. Aí você olha assim, mas esse menino só tem 8 anos. Chefe? Sim, ele agora é o encarregado de tudo aqui da empresa e tudo mais, ele manda, ele desmanda, e não vai fazer tudo o que ele mandar, e tudo que ele disser que não é para fazer, não é para fazer. O que você pensaria? Pronto, então vamos apertar um pouco mais esse parafuso? E se amanhã nós acordássemos e o primeiro-ministro fosse uma criança de 8 anos? Que desconforto para nós, né? Pois isso aconteceu em um determinado lugar da história. Vamos lá na Bíblia? Andar com Deus com uma herança familiar. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 a 2. Olha só o que acontece aqui. Tinha Josias quantos anos? 8 anos. Quando fez o quê? Começou a reinar. Uau! Tinha Josias 8 anos, começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida. E era filha de Adaías, de Bosgate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que mesmo que seja uma criança de 8 anos, se ele estiver andando com Deus, ele tem autoridade no nome de Deus, no nome de Jesus, o bastante para fazer muita coisa extraordinária. 8 anos. Isso é impossível ao olhar humano. Isso é impossível. É fora da nossa compreensão humana colocar uma criança de 8 anos para governar. Lá em casa eu não deixo os lá de casa confiar que eu tenho 12, vai fazer 12 agora, não deixo todo mundo por conta dele. Lá em casa tem pouca gente. Eu estou querendo que você entenda a dimensão da coisa aqui. A dimensão da coisa. 8 anos começou a reinar. Agora imagine você como que as pessoas estavam à espera. Todo momento de mudança de governo, de tudo isso, traz muitas expectativas. Traz expectativas, traz confiança, traz esperança, traz também desilusão.
E agora é o seguinte, todas as pessoas estão à espera do super-homem, e deixa eu te falar, não é um reino fácil de governar, porque foi um reino governado por Davi, por Salomão, um dos homens mais sábios que houve da face da terra. De um governo tão próspero. Agora vamos colocar isso na mão de uma criança. Só que uma criança diferente. Uma criança que não se desvia do caminho do Senhor nem para a direita nem para a esquerda. É aquilo que Deus disse, é o que vai fazer. Nós vamos fazer do jeito que Deus mandou. Né? É interessante aqui o papel da mãe, da responsabilidade da mãe na criação dos filhos. Sabe por quê? Porque se você for um leitor da palavra de Deus, você vai ver que, mesmo quando conta essas histórias, nem sempre aparece o nome da mãe. Quando conta essas histórias, conta as genealogias, por exemplo, não aparece lá o nome da mãe. Mas nesse caso aqui, exclusivo, falou o nome da mãe dele. Por quê? Porque ela teve uma participação importante na vida daquele menino. Pais que estão aqui nesta manhã, ou que estão conosco, onde você estiver, os nossos filhos serão homens e mulheres de Deus, se nós pegarmos a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, ensina a criança no caminho. O que quer dizer no caminho? Eu ando e eles andam comigo. Mas tem gente que quer apontar o caminho lá, filho, o caminho é aquele, ó, o culto, vai no seu grupo de vida, vai apontando o caminho. Você precisa ler a Bíblia, não funciona assim. Nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós vamos ao culto, nós vamos ao grupo de vida, nós vamos à conferência, nós vamos. Não transfira a responsabilidade para os outros, daquilo que é sua, daquilo que é nossa. Então aqui, veja bem, como herança familiar, alguém andou com Deus. Por quê? Porque ele andou nos caminhos das pessoas que eram referência para ele. Sabe, irmãos, quantas e quantas pessoas eu tive como referência na minha vida, pessoas bênção de Deus demais, homens de Deus que eu tive como referência. E até hoje, em muitos ensinamentos que eu dou, eu trago referência daquilo que eu aprendi de homens de Deus, de pessoas que realmente me ensinaram. Quais são suas referências de homem de Deus, de mulher de Deus? Quais são as referências que você está a deixar para o seu filho, para sua filha? Quais são as referências? Deixa eu te falar. Nós estamos vivendo dias, irmãos, nós estamos precisando de pessoas que façam a diferença. De homens e mulheres que andam com Deus. Nós estamos vivendo esses dias, nós precisamos dessas pessoas. Oxalá que você fale nessa manhã, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eu quero andar contigo, eu quero fazer a diferença. Que você possa dizer, Senhor, que minha casa faça diferença, que meus filhos façam a diferença onde eles estiverem. Em nome de Jesus. Sua família é uma bênção. Sua família é uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Seus filhos é a herança que Deus te deu. É uma bênção. Então façam tudo para que eles sejam pessoas que vão honrar, não é o seu nome ou o nome da sua família, não é isso. Honrar o nome de Deus. Onde eles estiverem. Que eles marquem a diferença. Por onde eles estiverem. Aceitar, andar com Deus como referência. Sabe, há uma segurança para nós que decidimos andar com Deus. E aqui é bom entender que a Bíblia não limitou nós como seres humanos, como humanos, não limitou-nos de falhas que é possível acontecer. Muitas das vezes o nosso medo de andar com Deus é por conta que quando nós olhamos para dentro de nós, a gente tem mais medo de que desejo de andar com Deus. Porque quando nós começamos a andar com Deus, nós somos expostos para nós mesmos. Existe uma lei aí na sua mente que chama a lei da sua consciência.
E muitas das vezes ela fala contigo. E não é simplesmente a minha consciência do meu querer ou não querer que emana da minha alma, mas é uma consciência do Espírito de Deus testificando com você que você é filho de Deus. Por isso que a sua consciência fala com você aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E se está acontecendo isso com você, dê glória a Deus que isso é bom. É Deus te alertando, eu quero que você ande nos meus caminhos, eu quero que você ande comigo. Por decisão, Abraão decidiu andar com Deus. Abraão decidiu andar com Deus. Deus fez o convite e ele aceitou, ele foi andar com Deus. Mas chega um ponto da história que Deus fala com ele assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí, olhando assim, mas é impossível ser perfeito. Sim, é impossível ser perfeito andando como nós andamos, nós mesmos. Mas se você andar com Deus, aí é outra coisa. Porque a perfeição não é o que está em você, nesse sentido dos resultados da sua vida natural, mas é os resultados da sua vida com Deus, por andar com Deus. Aí vai aparecendo resultados de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E aí nós vemos assim, aquela pessoa é diferente. Aquele senhor é diferente. Tem alguma coisa ali que é diferente. Ele é diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente, ela se comporta diferente, ela fala diferente. Então, isso aí é os resultados da vida de uma pessoa que anda com Deus. Ele é conhecido de uma forma totalmente diferente. Então, há uma segurança para quem anda com Deus. E aqui no texto que nós lemos no começo, diz que o Senhor firma os passos de um homem bom. E é muito bom que nós falamos aqui, porque assim, nesse sentido de bondade, né, nós já vimos que nem Jesus quis instalar tributo. Quando alguém chegou e falou, bom mestre, ele disse, olha, por que você está me chamando bom se bom é só Deus? Lembra disso? Alguém lembra desse texto? Mas por que Jesus disse isso para essa pessoa? Jesus disse a essa pessoa porque Jesus lia não só o coração, mente e tudo das pessoas. E Jesus viu que aquela pessoa simplesmente não falasse bem português, estava querendo dar uma graxa. Coisa que nós fazemos muito bem. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu te amo, que ama. Senhor, eu quero, não quer. Ele sabe que a gente não quer. Eu não vou fazer mais, ele sabe que não vai fazer. Então era isso que Jesus estava falando com o homem. Você está me chamando bom. Mas não é isso que você está querendo dizer. Porque depois do resultado a gente sabe que o bom que ele disse não era bem assim. O final da conversa a gente viu que não era assim. Então aqui, quando o salmista fala isso, ele está falando que Deus firma os passos de um homem que primeiro toma uma decisão de andar com Deus. Aí sim, a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Por isso que é bom. Então ele fala assim, esses passos são o quê? São firmados. O Senhor firma os passos do homem bom. E no seu caminho se compraz, ou seja, no seu caminho Deus se agrada do seu caminho. E quando Deus agrada de nós, quando Deus agrada dessa decisão que você fez de servir ao Senhor, aí ele diz assim, ó, mesmo se caiu, mas não era o homem bom, como é que o homem vai cair? Não, é que ele está dizendo que há possibilidades de acontecer isso. Mas mesmo se isso acontecer, o que é que está dizendo aí? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor... Viu a vantagem de andar com Deus? É que mesmo se você tropeçar, mesmo pelas circunstâncias, dos acontecimentos e tudo, se fraquejar, o Senhor vai te levantar novamente, você não fica prostrado. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que se sinta que caiu, que está caído, que não consegue levantar. Nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor vai te segurar pela mão e vai te levantar novamente. Você vai ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus sempre sonhou que fosse. Em nome de Jesus. Porque ele está aqui nessa manhã exatamente isso, para afirmar seus passos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, outra coisa interessante que eu e você precisamos entender. Nós estamos andando com Deus, certo? Todos andamos com Deus? Amém. No último texto que eu li aqui, nós falamos que é possível até que a gente tropece. É possível que a gente tropece. Mas a palavra diz que Deus não deixa, nós não vamos ficar prostrados. E eu tenho andado, já que nós falamos aqui de criança, filhos, vamos aqui, né? Já estamos falando de família, estamos em família também.
Os pais aqui, ou quem não foi pai também é filho, e sabe muito bem daquilo que eu vou dizer. Uma criança de 3 anos, 4 anos, como é que nós andamos com ele na rua? Seguro. E alguns a gente tem que segurar mesmo. Seguros. E vamos andando seguro. Depois, a vantagem de andar com o pai é bom por causa disso, que você não precisa se preocupar com mais nada. Acha que a criança de 3 anos está preocupada se o sinal fechou, se o semáforo abriu? Está preocupado com isso? Está preocupado se tem um cão feroz? Está preocupado se tem buraco? Está preocupado com nada, quer olhar para do lado e tal, ver as maravilhas que tem. É, não é? Descontraído. Cantando, gritando e tudo mais, tal. Olhando as borboletas, os pássaros, é isso que eles vão olhar. E como é que vai o pai? Olha o buraco. Não é assim? Olha o degrau. Em alguns lugares tem que pegar pela mão, pular lá do outro lado, porque ele não consegue pular. Captou a mensagem? É assim que é andar com Deus, gente. Ele está seguro, você não cai. Ele fala, olha o buraco. Aí ele fala, levanta o pé aí, olha o buraco. Olha o degrau. E quando você tropeça, vai cair, você fala assim, eu falei para você. Tem isso também. Pessoa que não tinha isso? Tem também. Então, nessa manhã, Deus está falando para você, eu te avisei. Ele vai te levantar. Ele vai firmar seus passos. Mas ele também tem essa para você, eu te avisei. Funciona do mesmo jeito. Segura na minha mão, Deus. Das vezes, o que acontece com nossos filhos? Vamos entrar nessa loja e tem os carrinhos e tudo. Não, nós não vamos entrar aí, nós vamos embora. Eu agora quero um gelado. Não vai ter gelado nenhum agora, a hora do almoço. Você quer andar com Deus? Você tem que aprender a ouvir não de Deus também. Nós estamos vivendo aí um tempo aí, onde muitos que se dizem pregadores da palavra de Deus só diz sim. Que Deus diz sim. Deixa eu te falar, Deus não é essa pessoa que você pega, faz seus projetos todos do jeito que você quer e bem entender, e leva lá para ele, e muitas das vezes leva a folha em branco para ele assinar. Para garantir que vai dar certo. Não funciona assim. Se alguém está te pregando esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho que eu conheço é um evangelho que transforma. Que transforma o homem, que o homem deseja andar com Deus. E o evangelho que diz assim, no mundo tereis aflições. Mas é por causa dessas aflições também diz, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Em outras palavras, tenha bom ânimo, que eu estou contigo. Nada vai acontecer de mal. Esse é o evangelho. Eu não vou aqui falar para você que amanhã as portas do banco estão abertas para você pegar o empréstimo que você quiser. Eu não vou te falar aqui que vai acontecer coisas, não sei o quê, que o mundo vai virar depois da cabeça para ser... Que alguém vai até tomar prejuízo para você poder ser abençoado. Não vou falar isso. Mas a única coisa que eu posso falar para você, se você decidir por andar com Deus, você vai prevalecer. E mesmo se você tropeçar, Ele vai estar lá para te segurar e firmar seus passos novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixa eu te falar aqui outra coisa muito importante. Mesmo, preste bem atenção, mesmo que você seja um homem ou mulher de Deus, mesmo que Ele esteja seguro na sua mão, mesmo que você esteja firmado os pés, vai aparecer pedras de tropeço. Uai, pastor, estava tão bom. Estava tão bom até agora, né? Chega sem falar que vai aparecer pedra de tropeço. Vai. Sabe por quê? Porque o inimigo ele é enganador, ele quer nos enganar. E as pedras de tropeço não aparecem assim, dando, tipo assim, lançando maldição. Não. Não vem falando você não presta. Não. Eles vêm de outra forma. A pedra de tropeço vem assim. Tadinho de você. Falaram isso de você? Não.
Não, você é tão bom. O pastor te disse isso. Te corrigiu dessa forma. Seu líder de grupo de vida falou isso para você. Ah, não. Não, para você não. Você não merece isso. Você é uma pessoa tão boa. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E falar isso para você? Ah, não. Deixa eu falar aqui para você uma coisa aqui. Quantos acham que Jesus era perfeito? Amém? Oh, que bom que você acha isso. Pois apareceu uma pedra de tropeço para Jesus. Só que Jesus identificou. E apareceu uma pedra de tropeço que era Satanás, mas que era um discípulo ao mesmo tempo. Uau! Nessa andança minha e sua com Jesus, se há uma coisa que nós precisamos de pedir a Deus, é que abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, que os nossos olhos espirituais estejam muito bem abertos, para que a gente possa enxergar o que é cilada para a nossa vida. Porque elas vêm com imagem de coisas boas. Elas não vêm com imagem de coisas boas. Mas eu gosto de ler, eu gosto de falar e gosto de provar também. Senão fica meio difícil. Mateus 16, 22 a 23. Antes de nós lermos esse texto, eu quero te falar aqui o seguinte, olha, Pedro. Quantos já ouviram falar de Pedro na Bíblia? Grande discípulo, não é isso? Homem de Deus. Pedro, uns dias antes desse acontecimento, Pedro teve uma revelação do céu, gente. Jesus chegou na região de Banes e Jesus viu lá um cenário. Eu não vou prender-me aqui, senão eu tinha que explicar muita coisa aqui, mas eu só vou passar assim, do jeito que está no texto, muito simples. E Jesus, olhando para os seus discípulos, perguntou aos seus discípulos assim, o que o povo está dizendo aí que eu sou? Aí, João Batista é um profeta, é tanta coisa que o povo disse. Aí Jesus perguntou assim para os discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? Aí o que acontece? Pedro levantou logo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que revelação! E aí Jesus diz para ele o quê? Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas sim meu Pai que está no céu. Um homem que tinha revelação de Deus. Onde todas as pessoas estavam com um olhar, classificando Jesus como um profeta, como um ancestral. Pedro tem uma revelação direta de Deus e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso, ao referir isso, Pedro está falando, tu és o Messias que há de vir. Você sabe que Jesus depois foi crucificado exatamente porque os judeus achavam que ele era um impostor. Pedro, muito antes, já tinha revelação disso. Lembra disso? E aí Jesus fala assim, olha, você agora não vai chamar mais Simão, você agora chama Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só para vocês verem o que acontece na vida de Pedro. Nem as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja que está revelada na vida de Pedro, que é a pessoa que tem revelação de quem é Jesus. Então, aqui só simplificando tudo, todas as pessoas que têm a revelação de quem é Jesus é a igreja. Olha a igreja aí. Cada igreja bonita que tem aqui nessa manhã. Né? Então era isso que Jesus estava dizendo. Mas agora passou-se uns dias. Porque muitas das vezes as pessoas têm uma revelação de Deus, Deus usa no ato profético, Deus usa, e depois eles acham que eles acham que agora já pode falar o que deve e o que não deve. Não é assim que funciona. Porque se falar com Jesus, Jesus manda ele para trás. E olha o que acontece aqui no texto. Vamos lá. E dias depois disso aí, Mateus capítulo 16, 22, 23. E Pedro, Jesus estava falando o seguinte, só para você entender, Jesus estava falando que ele ia para a cruz, que ele ia morrer, que ele ia para Jerusalém, que ia sofrer e tudo mais. Tal. Então Jesus estava dando tudo aquele script de o que ia acontecer lá. E Pedro chamou Jesus de parte. Jesus, eu preciso falar com você aqui de parte. Nem quis falar perto dos outros discípulos. Chamou Jesus de parte. Vem aqui que eu preciso falar contigo. E quando Jesus chegou de lá, ele falou assim,
Tenha misericórdia de você, velho. Que isso? Irmãos, sem noção, chamou Jesus e começou a reprovar Jesus. Irmãos, se você perder a direção, você acaba reprovando Jesus. Uau! Aí você fala assim, pastor, eu nunca faria isso. Irmão, a gente faz. As nossas atitudes reprovam. Não vem com ideia para cá, não. Chamou Jesus de parte, né? Deixa esses 11 aí, vem cá que eu preciso ter uma palavreada contigo. Aí eu pensava, vai converter agora? Não. Reprovando Jesus. Talvez não dessa forma que Pedro fez aqui, mas nós reprovamos muitas das vezes. Sabe por quê? Porque Jesus tem um propósito para nós, mas nós falamos, não, Jesus, você está errado, não é isso não. Eu vou fazer outra coisa. Eu tenho um chamado para você, não, eu não tenho chamado não, eu vou fazer outra coisa. E Pedro chama Jesus aqui e começou a reprovar Jesus. E ele fala assim, dizendo assim, olha, tem compaixão de você mesmo. Tem misericórdia de você. Você podia ter compaixão de você. Você falar tudo isso que vai acontecer com você, tipo assim, você tem poder para poder. Você tem poder para poder fazer mais. Você não pode ser. As pedras de tropeço aparecem com essas palavrinhas assim boas para poder encher seu ego. Que é só encher seu ego, massagear seu ego. Você tem tanto talento, por que você não prega ainda? Você não é missionário ainda, por quê? Por que eles não colocaram você ainda no louvor? Isso é só para poder. Você tem misericórdia de você mesmo, você pode muito mais do que isso. Irmãos, não vá atrás dessas falácias. O propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse para a cruz. Se ele não tivesse ido para a cruz, nós estávamos perdidos. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não pode fugir ao propósito. Porque se você fugir ao propósito, pode haver prejuízo lá na frente. Então continua no propósito que Deus te chamou. Não dê ouvidos a falácias. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo. A vida que nós vivemos agora, nós vivemos ela no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Então Pedro chama Jesus e fala aqui, olha o próximo versículo. Senhor, isso não vai te acontecer. Jesus morrer era para salvar o indivíduo e ele está querendo que Jesus não vai. Não entendeu o plano. Mas isso é muito bom que nós entendamos, que era uma pessoa que teve uma grande revelação do céu antes. Ou seja, eu e você podemos ter revelação de Deus hoje aqui, mas se nós não andarmos com Deus amanhã, nós colocamos tudo a perder. Então andar com Deus é contínuo, irmãos, é até a eternidade, nós estamos andando com Deus. Se nós não prestarmos atenção, nós somos muita coisa hoje e nada amanhã. E a ideia de Deus, não, a ideia de Deus é que vai crescendo, a obra vai crescendo, a glória vai crescendo, a glória de Deus na sua vida. É assim que funciona com Deus. E aí olha só a resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro. É engraçado, né? Que Jesus disse foi a Pedro, mas mandou um recado para Satanás. Esses detalhes é que você precisa de olhar na Bíblia. Jesus olhou para Pedro e viu que a intenção, a fala de Pedro não era de Pedro, estava sendo usada. E aí Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Era coisa boa que Pedro estava falando, era. No olhar de Pedro, no ângulo de Pedro, era coisa boa. Jesus falou assim, não, eu te conheço. Eu te conheço desde quando você caiu lá de cima. Eu te conheço quando você enganou Eva. Eu te conheço lá em Babel. Eu te conheço lá no deserto quando eu fui tentado. Eu te conheço.
Todas as pessoas que conhecem a voz de Deus sabem muito bem quando não é Deus que está a dizer. Todas as pessoas que andam com Deus conhecem a sua voz. Jesus mesmo disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Se você anda com Deus, você reconhece quando é a voz de Deus. E reconhece quando é massagear seu ego. Eu fico desconfiado de quando fica me falando muita coisa boa. Mas quando me repreende, aí eu vou procurar saber se eu estou errado mesmo. Mas você está falando só coisa boa? Deixa eu falar coisa boa. Né? Muita gente fala, obrigado e tal, tá, sai saindo. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus olhou para ele assim, ó, tu é a pessoa que anda sempre querendo me fazer tropeçar. Mas não vou tropeçar não. Aleluia. Sabe? E com certeza, irmãos, serviu de lição para os outros. Quando Jesus disse isso para Pedro, serviu de lição para os outros. Serviu de lição para os outros discípulos. Depois você não vê ninguém falando mais nada na Bíblia. É? E aí Jesus fora cumprir o propósito da vida dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todas as pessoas que andam com Deus, Deus tem um propósito definido para a vida delas. Irmãos, por favor, me ouça com ouvidos de ouvir. Eu não estou falando isso aqui para poder te encher e nem massagear a ego de ninguém. O que eu estou falando é que todos aqueles que são chamados por Deus têm um propósito. E o propósito não é de se fazer coisas. As coisas é consequência de andar com Deus. Se você andar com Deus, esse é o primeiro propósito de Deus para a vida. Esse é o grande propósito da nossa vida, é andar com Deus. E não andar com Deus, como nós dissemos aqui no começo, com as horas marcadas de uma agenda nossa. Não, eu quero andar com Deus 24 horas por dia. Esse é o primeiro propósito. E mesmo se diante desse propósito que você tinha de andar com Deus e que Deus tinha de andar contigo, se você tropeçou e caiu nesta manhã, Ele te levanta, porque, segundo a palavra dele, você não pode ficar prostrado. Ele vai te levantar e você vai andar com Ele novamente. Em nome de Jesus. Sabe? Cuidado com as falácias, com as palavrinhas boas. Nós estamos vivendo, como eu disse aqui, um tempo de um evangelho que não é transformador. De que não pode se tratar esse pecado por pecado. Que não pode falar mais nada. Não, irmãos. Todas as pessoas que andam com Deus tiveram a vida transformada. Nós agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Consegue entender? Então, se você anda com Deus, com certeza na sua vida está tendo frutos. Frutos de quê? Dignos de uma pessoa que arrependeu. Que é assim que ele diz, produzi-vos, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém? Sabe, outra coisa muito interessante é que é o seguinte, olha só. Para nós andarmos com Deus, se é uma coisa que nós não podemos esquecer, assim como eu dei aqui o exemplo da criança que estava andando com Deus, é a voz de Deus. Porque essa voz de Deus, como é que nós ouvimos a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus conforme está na sua palavra. E a palavra de Deus não é aquele livro que você tem apenas lá, aberto no Salmo 91, para expulsar os demônios. Ou então aquele versículozinho do amuleto, que não é isso que eu estou querendo dizer, não. Nem simplesmente, né, aquela que está no smartphone, que você só quer ver aqueles versículos do dia, que vem tudo maravilhoso, né? Eu não estou aqui, tudo é palavra de Deus. Eu estou querendo abrir os seus olhos para coisas mais, para andar com Deus. Então, para andar com Deus, você é guiado pela palavra de Deus. E ser guiado pela palavra de Deus começa o seguinte, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos lá? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso quer dizer o seguinte, que
Não tem como o seu pé tropeçar porque você anda na luz. Jesus disse que quem o segue não anda em trevas. Mas ele diz que há um bocado de gente que não quer vir para a luz, porque se vir para a luz, as suas obras são manifestas. Por isso que eles não querem andar na luz, não querem vir para a luz. Mas aqui, segundo a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Os condutores aqui, os irmãos do drive, quando chega a noite, nós acendemos os faróis do nosso carro. Sim? E o que acontece? À medida que nós vamos andando, a luz do nosso carro vai ampliando o nosso campo de visão. Por quê? Porque a luz dos faróis vai dissipando as trevas e nós vamos conseguindo ver o que está à frente. Obstáculos, se a estrada está boa, se está desimpedida, não é assim? Conseguimos ver. Deixa eu te falar, ser guiado pela palavra de Deus, aqui nessa comparação, poderíamos comparar sim. Ou seja, você está sendo guiado pelas palavras de Deus. E a palavra de Deus antecipa para você os perigos. A palavra de Deus antecipa para você os obstáculos. Aí você sabe de que forma que você tem que passar por eles. Você sabe que forma que você tem que passar para lutas. Você sabe que forma que você tem que encarar os problemas. Você sabe que forma que você tem que encarar a sua vida. Pela claridade que a palavra de Deus vai abrindo para você. Mas se você não é uma pessoa que examina as Escrituras, dificilmente você vai ter essa luz aberta. Então você anda sempre tropeçando. E o que a palavra de Deus diz? Examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna. Então é examinando a palavra de Deus que nós vemos o nosso caminho claro, bem claro. Tem obstáculos? Tem perigos? Tem. Mas aí nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Como? Pela luz da palavra de Deus. Sabe, eu quero concluir essa pregação dessa manhã dizendo uma coisa. Que isso está inerente a nós. De que andar naturalmente, nós andamos assim. Mesmo que nós levantamos a cabeça um pouquinho, mas nós continuamos olhando a nossa trajetória para ver se há perigos. Não é assim? Não é assim que você anda? Normal. Andando, olhando. Né? Onde é que tem o degrau, né? com atenção para descer, atenção para subir. É assim, normal, você andando assim. Isso é andar com olhar nas coisas da terra. O homem e a mulher de Deus tem que ampliar a sua visão quando ele anda com Deus. Tem muita gente que quer andar com Deus, mas quer andar de olho nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, nas conquistas apenas de coisas. Eu quero conquistar, eu quero sei o quê, e os alvos, deixa eu te falar, não tem nada contra seus alvos, não tem nada a ver com você conquistar. O que eu estou querendo dizer é que não pode ser só isso. Você não pode andar a sua vida toda com as coisas terrenas. E o que Paulo fala é os embaraços, todo embaraçado dos negócios dessa vida, todo embaraçado, toda coisa. Você não tem tempo para nada, você tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para nada, você está todo embaraçado. Porque andar com Deus é diferente. Andar com Deus, nós não andamos assim, nós andamos assim, gente, ó. Olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós vamos olhar para o alto. O que o salmista diz? 121, 1-3. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu te falar, pare de olhar para a terra e comece a olhar para o céu. É de lá que vêm as coisas boas. É de lá que vêm todas as dádivas de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Onde é que Ele está? É para cima que se olha. No que a Bíblia fala aqui de olhar para cima, fala para nós nos conectarmos com Deus, no sentido de olharmos para cima, que na verdade Ele está aí dentro de você. E a palavra profética que eu quero deixar para você dessa manhã, assim, vou deixar assim, é que se você continuar firme, andando com Deus, aí sim, você vai ver muitas maravilhas. Você vai ver muitos milagres. Você vai fazer obras grandes em Deus. Seus filhos, sua família vai realizar coisas maravilhosas se você continuar andando com Deus. E mais ainda, mesmo se nessa manhã
Seja aqui onde você estiver cultuando conosco, você sentiu uma pessoa que caiu, que está prostrado, essa manhã é a hora de Deus te levantar novamente. Ele quer te levantar, Ele quer te segurar para a mão nessa manhã e te levantar novamente. Sabe por quê? Assim como a palavra do profeta, ele diz: eu que sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos bons. Tira esses maus pensamentos da sua cabeça. Tira esses maus pensamentos nessa manhã. Deixa Deus segurar na sua mão, te levantar novamente para você cumprir com o propósito que tem para sua vida. E agora, já falando, ele tem um propósito só, ele não tem plano B. Nós aqui vamos fazer planos, fazemos planos seguinte: se esse plano não dá certo, eu tenho esse outro. Se naquele meio não dá certo, eu tenho outra coisa. Se não dá certo, eu vou trabalhar, mas se eu não conseguir, eu presto, eu vou fazer qualquer coisa. Eu tenho outro plano. Deus não precisa de plano B. Ele é capaz do mesmo plano, Ele pegar você e trazer de volta para o lugar. Ele não precisa disso. Ah, pastor, mas e o que aconteceu? E o que eu fiz? E o que... Irmãos... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixa seu passado lá no passado. Vamos levantar e vamos andar com Deus. Vamos levantar mesmo, mas nós vamos andar com Deus. Peguei vocês agora. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus alto aí? Glória a Deus, toda honra e glória para o Senhor. Sabe, irmãos, os irmãos aqui vão louvar o Senhor com a música, vai nos inspirar. Mas antes disso, eu quero que você ore aí. Sabe, eu quero ter sido o canal de Deus para sua vida em alguma área nessa manhã. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, faça uma oração aí ao Senhor. Se alguma palavra, alguma frase que eu falei aqui tocou no seu coração de alguma forma, seja aqui ou onde você estiver nessa manhã, ore nesse assunto aí com o Senhor. Se você está prostrado por algum motivo, se você se sente uma pessoa caída, se você até nem sente a presença de Deus nessa manhã, irmãos, esta é a manhã nossa. Esse é nosso culto. Esse é o culto que marcará as nossas vidas. Não espero para o próximo culto. O próximo culto vai ser melhor do que esse ainda. Não sei se você sabia. Se eu e você estivermos no próximo culto, o outro culto vai ser melhor do que esse. Do próximo domingo, do próximo ano, sei lá quantos que Deus vai deixar que a gente frequente. Mas eu te garanto que vai ser melhor, porque esse para mim está sendo melhor do que até o primeiro que eu tive aqui. Porque Deus tem sempre coisas novas. Ele faz novas todas as coisas. Ele quer te fazer algo novo nessa manhã. Ele quer segurar na sua mão. Ele quer tirar você desse mar de tantas coisas que faz você tropeçar. Ele quer segurar na sua mão. Quer andar contigo. Quer que você continue olhando para cima. Ainda que cair, não ficará prostrados, porque eu, Senhor, te tomo pela mão. Então, ore aí ao Senhor. Antes dos irmãos cantar aqui, faça uma oração, Senhor. Depois eu quero orar por você também. Levante a sua voz a Deus. Fala com ele: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Sabe, eis-me aqui. Eis minhas mãos. Dê a mão a Ele. Fala: segura aqui na minha mão, aqui. Eu quero que o Senhor segure aqui. Não me deixe cair. Me levante novamente. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero servir o Senhor como dantes. Eu quero servir o Senhor como nunca servi. Eu quero fazer mais do que eu já fiz. Em nome de Jesus. Fala: Senhor, me ensina a identificar quais são as pedras de tropeço, para que eu possa dizer: para trás de mim, Satanás. Diga isso para o Senhor, isso é muito importante. Que eu saiba discernir aquilo que é voz de Deus e aquilo que não é. Aquilo que é propósito de Deus para mim e aquilo que não é. Fala com o Senhor. Os irmãos vão continuar aqui louvando a Deus e depois eu estarei orando.